Apresentação da Academia Dynamis, de Engenharia Geotécnica, falando do empreendedorismo geotécnico, que é o nosso pano de fundo, para treinar aqui na academia a vida espiritual. Estamos aqui no mini treinamento de número 25, sobre como trabalhar conosco. Senhores, a minha alegria por vocês, por nós, era que os senhores percebessem nesse projeto pioneiro e inusitado, que são essas transmissões pela Academia Dynamis, a importância disso para todos nós. Pois nosso objetivo é de vida espiritual. Não tem objetivo maior que esse. Vida espiritual. Receber a intuição de Deus, a comunhão e a consciência que vem do Espírito Santo. Ontem nós falamos sobre o corpo de Cristo. Mas enfim, vejam na live de ontem, quinta-feira às 19 horas, está no canal YouTube. Se inscreva aqui no grupo do WhatsApp para os workshops e vocês tirarem as dúvidas, assim como no canal YouTube que tem farto material sobre os nossos objetivos, interesses, enfim. E sendo assim, vamos já para a parte técnica. Quem já nos segue sabe que nós dividimos em 3 partes, e a parte técnica, então, nós estamos, né? Falando do procedimento 2.1.11, ainda sobre a coleta de dados. Então, dando continuidade a esse procedimento fundamental, né? Porque o nome dele é Como Trabalhar Conosco. Esse é um procedimento que nós temos na empresa Dynamis e passou a ser material aqui para a Academia Dynamis há muito tempo, né? Então eu quero que você participe desse projeto. A coleta de dados, né, é fundamental e ela, como os senhores sabem, quem nos acompanha, ela é a fase 2 do ciclo de qualidade e de produção da engenharia geotécnica, né? Então, lá que nós temos os primeiros objetivos de ter topografia e temos um procedimento específico sobre isso, onde nós analisamos o que nós precisamos em termos de levantamento para constar no desenho de topografia. A contratação é feita a partir de um termo de referência e procedimento específico para os trabalhos de topografia e que nós temos que depois verificar se esse produto foi feito adequadamente e pagá-lo, evidentemente, de acordo com o termo de referência. Programação e AGO de topografia. Nós temos que programar um acompanhamento, uma verificação do trabalho e reuniões, né, para ficar se alinhando as diversas partes que vão precisar da topografia para os seus trabalhos. Isso é quem acompanha a sondagem do campo, o geotécnico que faz o programa de sondagem, que verifica a importância, qual o resultado da sondagem para poder ser ajustado, né? Então nós estamos constantemente ajustando o programa de investigação geotécnica, né? Verificando e corrigindo a própria topografia, ajustando, complementando, né? Fazer um levantamento mais detalhado em algum ponto, fazer um voo com o drone, melhorar o voo do drone, obter alguma informação que ainda não temos no arquivo digital, antes a gente falava no papel. Bom, então, isso é topografia. Falando de programa de investigação, do PIG, né? É nele que nós vamos definir quantidades, tipo, localização e a planta em cima da planta topográfica, melhor. Ou um esquema, se ainda não conseguir ter a planta adequadamente. Outra coisa são as tabelas padrões, né, que nós temos sobre o PIG.
Porque tem um PIG de laboratório, tem um PIG de sondagem, tem um PIG de coleta de amostra, né? Ou seja, qual que é o programa de sondagem, qual que é o programa de coleta, qual que é o programa de ensaios. E esses programas, eles devem ser dinâmicos, eles são ajustados em função das descobertas, que vêm desde a geometria do terreno, a conformação do terreno, depois os furos de sondagem, depois as coletas, as dificuldades de coletas, né? E aí nós temos muita experiência que nós queremos trocar nos nossos workshops, por isso que a gente faz estudar artigos existentes. E a antecedência, né, que deve ter pensada com relação aos imponderáveis que pode ter no acesso do campo, né, e também as dificuldades que possamos ter no laboratório para a realização desse programa. Falta de um equipamento, por exemplo. Esse programa, então, continuando, ele tem que ter esses dados que nós já falamos, né? Eu quero destacar, que já falamos em dias anteriores, a questão de que não somos, quando nós somos projetistas e quando nós não somos projetistas, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a Dynamis, né, e a academia, ela tem um leque de produtos, todos voltados para a engenharia geotécnica, ela é uma prestação de serviço, ela não executa obras. Então, mas ela tem que pensar em tudo para execução, que são as especificações técnicas, mas não é meu objetivo aqui. O que eu quero dizer com esse parágrafo que está aí, eu vou lê-lo para o pessoal que está no Instagram. No caso de trabalhos de IGG, Investigação Geológica e Geotécnica, não somos projetistas, porque esse procedimento é interno da Dynamis, né? Então, onde que a gente não é projetista, tem que ter um consultor. Ele é o projetista, tá? E é ele que deve ser, então, ratificado o programa entendido por nós. Ou seja, eu não posso fazer nada que não seja guiado aí pelo consultor. E quando eu falo guiado, eu sempre espero não, lembro do Espírito Santo que nos guia, né? Então, eu como engenheiro, hoje eu sei, é lógico que eu falho, mas em tudo que eu faço, eu espero que o Espírito Santo esteja me guiando, pois eu sei, se eu não tiver a presença dele, eu vou fazer errado, pelo menos não vou dar glória a Deus, pelo menos, porque no plano horizontal eu posso fazer certo, pode ser achar que está tudo bonito, mas no plano espiritual, não tendo a orientação do Espírito Santo, não está tudo certo. Ajuste passo a passo do programa, dos serviços de campo, laboratório e sempre com o consultor geotécnico. O consultor geotécnico está para o médico, assim como o exame solicitado por um médico a um paciente está para o laboratório clínico, tá? Nós fazemos esse paralelo. Então é sempre importante estar fazendo e perguntando tudo para o consultor. Ainda sobre coleta de dados, né? Investigações geológicas e geotécnicas. Fazer a sondagem, então, o termo de referência para coleta de amostra, o termo de referência para sondagem. Senhores, eu não posso aqui falar quantas minúcias que há em todos esses trabalhos. Não tem tempo. E daí que eu peço para os senhores acompanharem todas os mini treinamentos, né? E se inscrever no grupo do WhatsApp e também ver todo o material gravado que está no canal YouTube, de tal forma, nos workshops, a gente poder ver cases de problemas com relação à contratação das empresas que fazem sondagem, que fazem coleta de amostras, e os procedimentos existentes sobre isso. Eu vou dar um pequeno destaque aqui com relação à coleta de amostras. Senhores, nós recebemos amostra há mais de 33 anos. E as amostras parece que vêm cada vez piores. Porque o número de empresas que estão coletando amostras aumentaram, mas não a qualidade técnica ou até o atendimento à norma que tem sobre coletas de amostra. Então, eu insisto com os senhores,
Nós temos todo dia e colocamos isso. Hoje nós estamos fotografando e filmando, né? Essa é a ordem nossa para os dias de hoje, e fazendo um lançamento na internet, através dos sites de relacionamento, né? Mostrando para a sociedade, tá? Advertindo com relação à qualidade das sondagens, o atendimento das necessidades que a sondagem deve dar para definir o perfil geológico geotécnico, né? O fato de ter as definições das camadas em 3D, né? E a coleta de amostras representativas. Esse assunto eu trato há 33 anos e sempre há, em cada caso, uma nuance, um detalhe, uma característica, um comportamento que leva, às vezes, ao prejuízo do trabalho de investigação, do trabalho que foi a programação, e por isso que ela deve ser ajustada. Desde a fase de contratação, às vezes se esquece de algum detalhe, né? Então, todo o nosso objetivo é a definição de camadas típicas, com a inspeção e caracterização dos testemunhos das amostras do bico, das cânulas de saco. Então, essa forma de amostrar já é uma coisa peculiar nossa, né? E isso você deve vir no workshop para a gente falar sobre isso, né? É só lá que a gente pode ter tempo para tratar desses nuances que eu falei, de como fazer essas amostras e como analisar essas amostras e como levar isso para o perfil geológico geotécnico e, consequentemente, tomar as decisões de engenharia. Então, o PGG, o perfil geológico geotécnico, ele deve ser feito passo a passo, né, concomitante à execução de campo. Senhores, eu falo isso também há 33 anos, mais de 33 anos talvez, é o modo de dizer, e vejo muita dificuldade, né, da sociedade realmente fazer essa orientação. Os PGGs típicos, né, aqueles que fazíamos de uma forma aproximada, no papel ainda, lá atrás, à medida que os resultados de campo chegavam. Hoje, com o WhatsApp e com o desenvolvimento dos softwares, hoje nós podemos e devemos fazer concomitantemente a execução da sondagem, o perfil geológico-geotécnico, porque ele tem que ser adaptado, tem que ser ajustado. E o que nós temos que entender? Que a investigação é dinâmica, ou seja, à medida que se faz, e o engenheiro que fez o programa de investigação recebe a informação, ele ajusta a forma de investigar para conhecer exatamente o perfil geológico, geotécnico 3D daquela região, daquele entorno que ele está fazendo um projeto geotécnico. Então é fundamental isso. E isso não é raramente feito. Então eu estou chamando a atenção de todos os colegas para isso. Eu sei que o dinheiro, a correria, o prazo respondem que isso não dá para ser feito, é impossível, mas eu estou falando de boa técnica, de qualidade, e eu digo que isso precisa ser feito, né? Então, agora passando então para a segunda parte, né? Nós vamos falar aqui na segunda parte hoje, a parte administrativa. E quando eu falo a parte administrativa, eu quero dizer que qualquer técnico deve estar perseguindo essas questões administrativas, né? Cadastro de cliente, já falamos muito ontem, eu não vou voltar. Solicitação de serviços, fundamental solicitação de serviços, senhores. O problema geotécnico, ele requer experiência, né, de ter feito muita coisa errada, né, ter aprendido muito, ser desenvolvido no plano natural e no sobrenatural, que graças a Deus é o meu caso, de tal forma a perceber coisas que os olhos naturais não percebem, né? Então eu sempre peço, e está aqui à disposição, está público, você tem uma questão, uma solicitação de trabalho, né? Eu estou à disposição para te ajudar. É só marcar lá, por isso que eu peço para se inscrever no grupo do WhatsApp da academia, né? E também no canal YouTube do Engenheiro Mauro Lozano, de tal sorte que a gente possa ajudá-lo nessa solicitação de serviço para você programar o que você precisa para fazer. Eu tenho muitos casos aí que a gente vê que não foram bem programados. Bom,
o exemplo, né, dessa necessidade do cliente, eu posso contar um exemplo, né, que um jovem me procura para fazer um ensaio de laboratório, que ele nunca tinha feito na prática dele, e eu falei, bom, antes de fazer o ensaio do laboratório, e muitos engenheiros, geólogos se equivocam aí. Ah, precisa fazer um ensaio. Espera aí, antes de fazer o ensaio, eu tenho que ter a superfície do terreno, que é a topografia. Antes de fazer o ensaio, eu tenho que ter as perfurações, os furos, para definir as regiões tipicamente iguais, as regiões representativas daquele maciço em estudo. E aí sim eu vou localizar o local de coleta de amostra e o tipo de amostra. E nesse caso que eu me lembro, né, eu cheguei à conclusão que talvez nem precise o ensaio. É uma questão bem atípica, né? E que o ensaio talvez não fosse necessário. Então, é isso. Continuando, então, nós temos aí na gestão executiva, eu estou falando da parte administrativa, porque todo engenheiro ele não consegue ser só um técnico, só um calculista. Ele tem que fazer a administração no tempo dele. Ele tem que fazer a administração do cliente dele, que vai cobrar prazo, vai cobrar qualidade, tá? O cliente dele vai ter uma necessidade, se ele não identificar bem a necessidade, ele pode fazer uma coisa que o cliente acha uma coisa, ele acha outra. Né? São problemas que eu vivo há mais de 3 décadas. E o fluxo financeiro. Então, à medida que tem uma solicitação de trabalho, né, eu tenho que fazer uma proposta. Isso é a parte administrativa. Né? Fazer a proposta, eu tenho que saber bem a demanda para fazer aquela proposta. Né? O que é a demanda? A necessidade do cliente. É aí que eu estou à disposição para ajudar qualquer um. Não estou cobrando. Eu só me traz o problema geotécnico. Eu adoro problemas geotécnicos. Eu vivo do problema geotécnico. E outra coisa, comparando com o cristianismo, Deus criou o problema. Ou seja, as pendências que nós temos todo dia são problemas. Nós não temos o problema de estar com fome, de beber água, de pagar impostos, de ter uma moradia. Sim, então nós também temos problemas de fazer sondagem, de fazer a topografia, de fazer a coleta de amostra, problemas. Agora, eu estou colocando como um pouquinho mais velho aí, né, querendo saber dos seus problemas para poder ajudá-los na solução dos problemas. Né? E o fluxo financeiro operacional, ele coloca esses problemas, as coisas que a gente pode prever que vão acontecer, de tal forma que a gente possa planejar. Então vem outra coisa. Né? Então, eu estou falando aí do PPPO, porque o PPPO é pendência, é problema. Então, quando tem um problema, eu tenho que ter um fluxo financeiro operacional para resolver o problema. Quando eu tenho uma pendência, eu tenho que planejar. A hora que eu tenho uma pendência, um problema, tem o segundo P do PPPO. Isso daí é a gestão, isso é a administração. O segundo P é as providências. Ora, para as providências, quer seja das necessidades do seu cliente, quer seja dos seus problemas do dia a dia, quer seja do setor que vai fazer a sondagem, coleta, o ensaio, quer seja do setor que vai fazer o projeto, quer seja do cliente, tudo é problema. É o primeiro P. O segundo, a providência. Aí eu estou à disposição. A minha função hoje é de orientador. A academia, ela treina a solução de problemas. Né? E é isso que nós estamos falando aqui. Providências, problema. Isso tem um prazo, daí que vem o fluxo financeiro operacional, é porque nós estamos numa relação aqui de trabalho e produto feito, produto recebido. Então, por isso que é financeiro operacional. Preciso operacionar, fazer um produto para receber pelo produto. E tem que ter um planejamento físico financeiro com qualidade e atendendo o prazo. Tudo isso faz parte, senhores. Bom, continuando aqui, PPPO já acabei de comentar, e eu quero dizer, o PPO tem um quarto P, né? E ele tem um quarto P. Qual que falta? Então é pendência, que é problema,
providência, que é a solução do problema, isso tem um prazo, né? Mas tem um P, prioridade, né? Então, eu posso ter uma coisa para fazer, mas eu tenho que fazer primeiro uma para depois fazer a outra. E também nas prioridades eu percebo que a imaturidade, ou melhor, que a experiência, de novo entra o mais velho, né, a função da academia, é treinar os senhores para perceberem que, de repente, os senhores não sabem qual que é a prioridade. Vou fazer isso primeiro ou isso primeiro? Né? E a pessoa mais velha, mais experiente, que já cometeu vários equívocos na vida, então, na parte administrativa ou gestão executiva, essa pessoa com mais experiência, de novo eu me coloco, para orientá-los tanto no fluxo financeiro operacional, como no PPPO, com relação às prioridades, com relação às providências serem tomadas, para que o fluxo transcorra de uma forma adequada. E o fluxo financeiro operacional parte de uma necessidade do cliente. Se você não dimensiona bem a necessidade do cliente, não faz uma proposta adequada àquela necessidade do cliente, o que pode acontecer? Você faz o produto e o produto não atende o cliente. E outra coisa, quando você faz uma previsão para atender a necessidade do cliente, será que ela está do tamanho certo em termos de valor a ser cobrado? Ou ela está aquém? Senhores, eu tenho experiências ao longo de mais de 3 décadas. E por isso que agora a minha posição é de orientar, de fomentar, de me procurar para que eu possa ajudá-los onde que vai estar possíveis equívocos e erros. Então, nós estamos à disposição aqui na Academia Dino, por isso que eu peço para você, se inscreva no grupo WhatsApp, que está na descrição do vídeo, se inscreva lá no canal YouTube, onde tem muito material que abarca a questão administrativa, a questão técnica e a questão espiritual, que deve estar abrangendo tudo. Né? É uma atitude pioneira, inusitada que nós estamos fazendo e precisamos da sua ajuda, porque tudo que Jesus Cristo fez é para salvar o mundo. O mundo precisa escolher a vida espiritual que Cristo e que o Espírito Santo tem a nos dar. Agora, aqui no plano horizontal, eu estou à disposição. Os senhores precisam querer acessar a nós. E acessar a nós é através do grupo do WhatsApp, como eu já falei, tá bom? Então, eu estou à disposição para isso. Depende da vontade, do coração de vocês, para a gente fazer isso. Bom, agora eu tenho que passar para a terceira parte da nossa apresentação, que é descansar um pouquinho a fala e escutar o preletor, hoje, Bornelli, falando um tema: não nos distraiamos de Jesus Cristo. Não nos distraiamos de Cristo. Vou falar pela terceira vez. Não nos distraiamos de Cristo. Senhores, o ser humano sem Cristo, ele não tem vida espiritual. Há necessidade de um novo nascimento para ter vida espiritual. Mas vamos escutar o Bornelli nessa apresentação. Apenas o verso 19. Colossenses 2:19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Vamos mais uma vez colocar esse tempo juntos diante do Senhor em oração. Senhor, com grande regozijo, confiança e expectativa, que nós nos achegamos a Ti reunidos. Realmente esse é um tempo para nós extraordinário e não comum.
porque toda a nossa esperança e expectativa está em vermos algo mais das tuas belezas, tua face, tua glória, teus conselhos, tua palavra, teu reino, teu chamamento. Por isso, Senhor, te pedimos que o Senhor nos introduza pelo Espírito na realidade do reino espiritual. Usa a tua palavra. Evocamos-te, ó Espírito Santo. Tu mesmo que inspiraste essa palavra. Venha interpretá-la e explicá-la aos nossos corações. Nós te pedimos confiadamente, para o louvor da glória da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós teremos todos esses dias um foco único, um tema único. Nós vamos destacar a primeira frase desse verso 19, e não retendo a cabeça. E vamos procurar, no aspecto positivo do assunto, examinar quais seriam algumas das evidências de uma assembleia que retém a cabeça. É claro que esse é um assunto extenso na palavra. Nós estamos longe de qualquer pretensão de esgotar esse assunto. Agora, há marcas muito definidas de uma assembleia que retém a Cristo como cabeça nas Escrituras. E penso que nós carecemos da ajuda do Senhor para que então nós possamos examinar algumas delas durante esses dias que... Só para esclarecer, esse retendo a cabeça é que o cristão verdadeiro, ele nasceu de novo e Jesus Cristo é o cabeça. Retendo a cabeça é mantendo ligado na cabeça de Cristo. É o Espírito Santo que nos mantém no caminho cristocêntrico, onde que a nossa mente, nosso caráter e conduta vai ser sempre se assemelhando mais e mais à de Cristo. Então esse é o tema aí dessa apresentação. Juntos. Então, seriam evidências de uma assembleia que retém a cabeça. Em primeiro lugar, os irmãos veem que esse versículo faz uma abordagem negativa. E antes de entrar exatamente nessas marcas, talvez vejamos a primeira já hoje, mas nós precisamos de um preâmbulo aqui, examinando este verso. Então, olhe com atenção para a sua Bíblia de novo, para esse verso. E não retendo a cabeça. Como está aí essa primeira frase? Veja o contexto em que ela foi colocada. Se os irmãos têm lido essa epístola aos Colossenses, sabem que ela é uma epístola de tremenda advertência. Sabemos que ali, historicamente falando, já havia, embora não historicamente falando, o gnosticismo como uma... Senhores, vocês ouviram ele falar a palavra advertência. A Academia Dynamis tem o propósito de ficar treinando a vida espiritual nesse intuito de advertência. Porque todo mundo, aspas, grande maioria se fala cristão, mas o questionamento é, somos cristãos mesmo? Estamos fazendo a vontade de Deus? E também eu sei que nesses poucos minutos nós não vamos resolver isso. Por isso que eu peço para vocês fazerem inscrição no grupo do WhatsApp, que está na descrição do vídeo, e participar do nosso canal YouTube, né? E que a gente tenha um relacionamento, é esse relacionamento, né, no plano natural, que vai nos levar a ter um relacionamento também com o plano espiritual. Esse é o nosso objetivo. Vem conosco. Teologia ainda não estava estabelecido nos seus moldes, mas todos os germes desse gnosticismo que imperou no final do primeiro século e no segundo século, ele está aqui em germe, dentro das exortações que Paulo faz a essa assembleia, para que não se desvie de Cristo. Então,
Quando essas advertências são feitas, esse verso 19 faz, na minha maneira de ver, como uma coroa, ele é um clímax de tudo que Paulo vem dizendo até aqui. Ele diz que se nós nos distraímos de Cristo em função de algumas das coisas que ele menciona nesse capítulo 2, então o resultado é que nós não poderemos retê-lo como cabeça. Então essa é a primeira expressão importante, ela então vai governar todos os nossos dias de estudo da palavra, como já falei, pelo aspecto positivo. Reter a cabeça. O que é reter a cabeça? Quais são as evidências de que retemos a cabeça? Há marcas muito específicas, muito práticas, muito reais. Nós não podemos achar, e esse é um dos riscos que corremos, que porque nós professamos o nome do Senhor, então todas as coisas entre nós serão automáticas. Irmãos, esse é o grande risco, a grande tentação, o grande engano. Por exemplo, nós ouvimos coisas assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. E aplicamos isso de maneira automática. Mas isso não é automático. Porque estarem 2 ou 3 reunidos debaixo do seu nome, não significa que nós falamos, ó Senhor Jesus, tu és o nosso Senhor. Mas significa que nós estamos debaixo da autoridade do nosso Senhor. Se nós não santificamos a Cristo como Senhor nos nossos corações, então nós não podemos reunir debaixo do seu nome. Podemos falar isso, mas não podemos ter a realidade disso. Olha como isso é importante, né? Desculpa aí a falha, mas como isso é importante. Que nós temos que ficar sobre a orientação do Espírito Santo. Né? Nós não podemos dizer só que nós estamos com Cristo, mas nós não estamos seguindo a orientação do Espírito Santo. Isso eu diria que é leviano. Né? Então, seguir a orientação do Espírito Santo é estar retendo a cabeça, eu diria. Né? Enfim, vem participar das nossas atividades, vem se inscrever no grupo do WhatsApp que está na descrição do vídeo e no canal YouTube, e vamos ter um relacionamento cada vez mais intenso, de tal forma que a gente possa elevar a Academia Dynamis no sentido espiritual, que esse é o nosso objetivo. Não estou pedindo Pix e nem acho que eu vou atrair multidões, mas eu quero atrair aqueles que já têm designado por Deus, que serão atraídos para que a gente possa ter um relacionamento na academia Dynamis, que é cristocêntrica. Esse é o nosso objetivo. E fazendo geotecnia, primeiro, para a glória de Deus. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Amanhã, não, hoje é sexta-feira, não. Hoje às 19 horas nós temos a live, né? E amanhã às 10 horas temos mentoria. Vem para a mentoria tirar suas dúvidas. Aí domingo também às 10 horas nós temos a live também. Vem conosco, vem participar das atividades, vai ser um prazer recebê-lo.